por você estar aqui e a gente aguarda a sua apresentação. Andréia, você está me ouvindo? Oi, Camila. Oi. Estou tentando entrar com a câmera, vamos ver se vai funcionar. Arissa, tá aí? Oi, Camila. Camila, não sei por que minha câmera não está funcionando. Bom, vê se a apresentação você consegue compartilhar. Oi, Carla, tudo bom? Tudo bem, eu liguei para testar. Eu não estou conseguindo habilitar. Só um minuto. Foi. Estão me vendo? Oi. Agora sim. Estão me ouvindo? Tudo certo. Tudo certo. Tá sim. Então vou desligar a minha câmera para ficar só você. Não, nem precisa. Não? Ah, então tá. Então ficou. Só desliga o microfone, né? Só desliga o microfone, exatamente. Tá? Quando desligar o microfone, só fica quem está falando aparecendo pro plenário. Obrigado. Tá bem. Boa noite a todos. Boa noite, Guilherme. Obrigada pelo convite. Você sabe que eu estou sempre disposta para tudo que você convida, né? Eu topo sempre. E Camila, obrigada também pela introdução. Eu e Camila, a gente trabalha já há muito tempo juntas, né, na parte da pesquisa. E eu vou tentar aqui, vamos ver se a gente consegue compartilhar. Camila me dá um ok se está tudo certo. Tá certinho, Camila, para vocês? Positivo. Ótimo. Gente, boa noite. Como a Camila introduziu, né, sou Andréia Mantuano, trabalho no Laboratório de Ciências Radiológicas da UERJ. Dentro do Laboratório de Ciências Radiológicas existe o Laboratório FRIC, que se chama Laboratório de Dosimetria Química, oficialmente. E estou lá há 4 anos no FRIC, fazendo toda a parte de pesquisa, como coordenadora hoje do Laboratório de Dosimetria Química, e esse grupo todo, a Arissa, a Carla e a Camila, fazem parte, né, do nosso grupo FRIC de pesquisa, e vou mostrar o grupo inteiro no final da apresentação. Então, fiquem à vontade para as perguntas, no final a Camila vai passar para vocês. Bom, eu vou fazer uma leve introdução da dosimetria FRIC, né, falar do que o FRIC é feito, porque muita gente não ouve muito falar sobre a dosimetria química em geral, e FRIC talvez algumas pessoas não tenham nem ouvido falar, apesar de ser muito utilizado mundialmente, inclusive como dosimetria primária. E vou falar da utilização, de alguns cuidados, algumas especificações, as etapas de produção e leitura, as respostas em dose absorvida na água, como a gente obtém essa resposta de dose absorvida na água, que é possível com o FRIC, e a aplicação em radiadores de sangue, que é o nosso foco. O dosímetro FRIC, já coloco uma figura de início, porque muita gente fica curioso para saber, né, é colorido, como que é, líquido, viscoso. Então, ele é um líquido, olhando, parece água, ele é totalmente transparente, é o que está dentro desse balão volumétrico de 2 litros. E ele faz parte do ramo de dosímetros químicos, né, onde estão sérico, alanina, alguns outros dosímetros químicos, está o dosímetro FRIC. E eu circulei aqui também a câmara de ionização, porque a câmara de ionização é sempre uma referência para nós. Mesmo que a gente não possa usar a câmara de ionização no momento da irradiação em que a gente está trabalhando diretamente para obter a dose, ela é usada no momento do controle da qualidade, ela é usada no momento da calibração do dosímetro.
sempre como uma referência. Apesar do dosímetro Frick, em alguns casos não precisar nem de calibração. Ele faz calibração, inclusive, de outros dosímetros. Isso a gente vai discutir um pouco mais para frente. Então, basicamente, a dosimetria química, você determina a dose absorvida na solução Frick ou na água, ou no meio que você precisar obter, a partir de medidas da variação de concentrações de reagentes químicos que estão ali na solução Frick. E isso só consegue ser obtido a partir da radiação ionizante interagindo com o meio, que no caso é a solução Frick. Nós nos baseamos sempre em protocolos, e um dos protocolos mais acessíveis e mais claros sobre o Frick é, de fato, a ISO do Frick 1026, a STM. Então, a gente se baseia já nesse protocolo internacional, onde você consegue ver toda a gama que o Frick consegue atingir como um dosímetro absoluto e primário. E também alguns detalhes. A ISO ela é muito detalhada. Detalhes, inclusive, de manipulação, detalhes de tempo que você precisa deixar o dosímetro, descansar, mexer. Ela é muito detalhada. Então, é um protocolo bem importante, é a nossa base. Então, para conhecer a solução Frick, de cara, né, eu apresento para vocês a parte histórica, brevemente. Na década de 30, né, que ele foi descoberto, e vem sendo usado cada vez mais nos anos 2000, e pelo LCR nos últimos 10 anos intensamente. E ele é composto basicamente de água ultrapura. A gente tem costume de falar muito água Miliqui, já entende-se como água ultrapura, é de fato o sistema que a gente usa, da Merck, e sulfato ferroso amoniacal, que é com a solução do ácido, a solução feita com ácido sulfúrico. Então, sulfato ferroso amoniacal, adiciona-se ácido sulfúrico e cloreto de sódio. A gente vai ver por que adiciona o cloreto de sódio. Tem algumas passagens importantes. Basicamente, o que acontece? Quando a radiação atinge o dosímetro Frick, todo sulfato ferroso está com ferro 2+, com íon ferro 2+. Quando a radiação incide no dosímetro Frick, que está cheio de ferro 2+, ela causa radiólise da água. E os produtos da radiólise da água são muito ionizantes em relação ao ferro 2+, que faz com que o ferro 2+, se ionize para ferro 3+, e torna-se uma solução férrica. Então, o Frick não irradiado é uma solução ferrosa, com ferro 2+. E o Frick irradiado, após irradiado, torna-se uma solução férrica, com íons de ferro 3+. E é essa característica de ferro 3+, e ferro 2+, que diferencia o dosímetro irradiado do dosímetro não irradiado. Por que nós fazemos a adição do cloreto de sódio? Nós não, porque parece que é só o LCR, né? A gente usa a solução clássica e original do Frick. Tá? Por que adiciona-se no Frick cloreto de sódio? Com cloreto de sódio, a gente consegue reduzir ou eliminar impurezas orgânicas que estejam ali. Para o Frick é muito importante, porque como é questão de uma ionização, de um processo químico que pode ocorrer muito rapidamente e de forma muito grandiosa, tem esse cuidado de impurezas, tanto orgânicas quanto inorgânicas, para que não haja essas modificações dentro da solução. Além disso, a solução é pré-irradiada. Depois que a gente faz toda a mistura necessária, com as quantidades exatas necessárias, nós pré-irradiamos essa solução com um protocolo determinado por nós, pela LCR, baseado também em outros trabalhos, na literatura. Vocês vão ver que a minha apresentação é toda baseada na literatura referenciada, e qualquer dúvida vocês podem me perguntar. Mas essa pré-irradiação também faz com que um certo background seja retirado ali de passagem de ferro 2+ para ferro 3+. Então, a gente elimina micro-organismos, a gente tira impurezas orgânicas. Então, teoricamente, nossa solução Frick ela está pronta,
com ferro 2+, para ser ionizado para ferro 3+, para ser utilizado. Por quê? Eu preciso garantir que essa passagem de ferro 2+ para ferro 3+, seja a maior possível, a maior parte possível causada pela radiação que eu estou incidindo no dosímetro Frick. Ele é analisado por espectrofotometria, para quem não conhece, é através do espectrofotômetro, que nos dá de resposta absorbância ou densidade ótica. Ele é considerado um sistema de dosimetria padrão. Perdão, só estava mexendo aqui na janela. Dosimetria padrão primário de transferência e de referência. Ele pode ser usado tanto como primário, como transferência, como referência. Isso você encontra tanto na ISO quanto no TRS 398, quanto na ICRU 90. A temperatura ela é importante, influência, e deve ser controlada tanto para armazenamento, quanto para manipulação, quanto para o momento da irradiação. Vocês vão ver que tem uma equação que faz uma correção de temperatura, que existe uma temperatura ideal para o Frick. E o desvanecimento, que é estudado pelo nosso grupo Frick há alguns anos, e a Arissa, que se eu não me engano é logo após a minha palestra, é a palestra da Arissa vai mostrar a primeira resposta de desvanecimento, de fading, que a gente obteve no LCR. Na ISO você encontra essas informações, vocês encontram essas informações de temperatura máxima para trabalhar com Frick 60 graus, de 20 a 400 graus, um range com uma incerteza considerada de até 5%, que vocês encontram nos protocolos também, principalmente para dosimetria de transferência e referência, mas a gente consegue, hoje, a gente tem uma incerteza final de 2,1%. 4 ml, taxa, perdão, até 10 a 6 gray por segundo, que é muito, né? Então dá para usar aí numa gama de trabalhos. E eu coloquei uma relação de ml, né, o quanto de Frick em volume, para o número aproximado de reações que você pode ter de ferro 2+ para ferro 3+. Vocês veem que é um número muito grande, então você tem uma alta possibilidade de você conseguir, de fato, a dose que você deseja. A leitura é feita, essa é a carinha, né, para vocês conhecerem, quem não conhece o espectrofotômetro. Aqui, neste orifício, onde a gente coloca a cubeta, eu coloquei uma foto da cubeta aqui logo acima, ela está até preenchida aqui no momento de Frick, vocês veem que a solução é completamente transparente, e a gente faz tanto a leitura do Frick irradiado, quanto a leitura do Frick não irradiado, que a gente chama de controle. Espectrofotômetro calibrado, comprimento de onda específico para 304 nanômetros, eu vou falar um pouco mais disso à frente, né? Insere-se a cubeta com a tampinha fechada, livre de impureza, fecha essa tampa verdinha, né? E faz a medida da absorbância direto com um clique pelo espectrofotômetro. Aqui a gente tem um controlador de temperatura Peltier, e basicamente é a lei de Beer-Lambert, que é a intensidade inicial que entra de uma fonte de luz do espectrofotômetro, setado o comprimento de onda, passa pela cubeta e temos então a contagem de uma intensidade final. O espectrofotômetro ele lê tanto a transmitância quanto a absorbância, mas o que a gente usa para a equação do Frick é de fato a absorbância. Essa é a equação que muita gente sabe como é feita essa questão do Frick, como é feita a leitura, mas nunca olhou para a equação de fato, né? Do que depende a dose Frick ou a dose absorvida na água. Basicamente do ΔD, que é aquela diferença da absorbância que eu comentei de irradiado e controle, sobre o G, que é um parâmetro rendimento químico muito importante. Eu vou falar sobre cada um, tá? O epsilon, que é o coeficiente de absorvitividade molar. O D, que é a largura da cubeta, basicamente. E o Rho, que é a densidade da solução Frick. Por que eu coloquei vezes fatores de correção para a dose absorvida na água? Porque se você fizer só essa equação da forma com que está aqui, na verdade você obtém dose Frick.
Quando você multiplica por alguns fatores de correção, o que é isso, né? Você está tirando qualquer influência que possa ter no momento da sua irradiação, seja parede de PMMA, sejam algumas distâncias que influenciem de acordo com a radiação que ele passa, com a atenuação e etc. Então, você corrige com esses fatores. Nós fazemos em Monte Carlo, usamos no momento o código Penélope, nós temos uma pessoa dedicada para isso. Os nossos fatores estão de 0,999 a 1,034, estão em torno disso hoje. Tá? Eu coloquei assim o menor fator que a gente tem, o maior fator que a gente tem, para vocês terem uma ideia do range dos fatores de correção Monte Carlo que a gente obtém hoje no LCR. E claro que o ideal é o mais próximo de 1, né? Então, para começar, a gente vai falar do ΔD rapidamente. Aqui eu tenho a diferença do irradiado com controle, que é o que sai de fato do espectrofotômetro. Meço o irradiado, tem o ODI. Meço o controle, tem o ODC. Né? Claro que com repetitividade, etc., ou reprodutibilidade, né? São várias medidas para se obter esse OD, vezes uma correção para a temperatura no momento da irradiação, TI, e para a temperatura no momento da leitura, TR, que é de read. Então, eu faço essa correção para a temperatura e esse ΔD é que eu vou colocar na minha equação original que eu mostrei para vocês. Aqui é interessante falar, pouca gente fala disso, eu achei importante eu esclarecer isso. Existem 2 comprimentos de onda que se trabalha com Frick. Ou melhor, que se trabalhava, porque hoje em dia, de fato, os laboratórios que hoje trabalham com Frick trabalham com 304 nanômetros e poucos fazem com 224 só por questão de referência. Mas, apesar de ser o pico mais baixo, por que usar o 304? Porque o pico de 224 nanômetros para absorbância do ferro 3+, do sulfato férrico, neste comprimento de onda, consegue-se ver, né, digamos assim, contabilizar muitas impurezas. Então, é um comprimento de onda muito instável. Apesar de ser o maior pico de absorbância, na verdade, ele está sendo maior porque ele também está trazendo informações de impurezas e outras coisas que ocorrem quimicamente no Frick. Então, ao longo da história do Frick, hoje, quem usa Frick usa de fato 304 nanômetros. Então, uma relação, para vocês entenderem, né? Quanto maior a dose que eu estou usando, maior vai ser a minha leitura no espectrofotômetro. É essa relação direta, né? Aqui vocês veem diversas doses de 5 a 15 grays. Então, quanto mais dose, quanto maior a minha dose, mais produtos de radiólise eu estou causando. Logo, mais ferro 2+, para ferro 3+, estou influenciando no Frick. E dessa forma, maior é o ΔD e, consequentemente, maior a dose. O coeficiente de extinção molar, ele é obtido em laboratório, por nós foi obtido, está próximo da literatura, mas nós continuamos fazendo essas medidas, tá? Não há um consenso geral, de fato não há, sobre esse número, né? E estipula-se, pelo menos há uma discussão de cada um usar o do seu laboratório. Isso ainda é uma discussão grande, assim como o G, que é o rendimento químico que a gente vai ver. Mas, de fato, você usa uma solução férrica, uma solução de ferro 3+ pura, para fazer medidas no espectrofotômetro, para você obter, então, esse coeficiente de extinção molar. Hoje, nos nossos papers, nós usamos o da literatura, 2174, até a gente poder firmar o nosso valor. O caminho óptico da cubeta, que é aquele D da equação, ele basicamente é a largura da cubeta, né? Isso você traz a incerteza direto do fabricante, né? Uma incerteza tipo B direto do fabricante, e a nossa cubeta é de 1 centímetro de largura.
A densidade da solução é também obtida em laboratório, né? A que nós usamos no paper é justamente a obtida por nós, que bate com a obtida pela literatura, e a gente sempre referencia a literatura, mas é calculada por um piquenômetro, que é esse frasco de vidro que possui um termômetro, uma abertura naquela pontinha, para quem não conhece, e você faz uma questão de volume e massa e obtém a densidade da solução que você está colocando ali dentro. E faz parte do nosso controle da qualidade, eu inseri no controle da qualidade do FRIC a medida da densidade. Então, cada FRIC produzido por nós temos a densidade da solução medida. O rendimento químico, ele é uma grande discussão, né, mundial, e está sendo uma discussão muito boa até entre o LCR e o NRC do Canadá, porque realmente ninguém bateu um martelo se pode mudar de um laboratório para o outro, se ele depende da qualidade, não deveria mudar, porque o que é de fato o G, né, o rendimento químico? Basicamente o número de produtos que você tem ali produzidos, o que foi modificado na solução pela energia depositada. Então, você tem um G para cada qualidade que você utiliza. O césio tem um G, o cobalto tem um G, o irídio tem outro G, e as qualidades de raio-x e assim por diante. Então, de início, achava-se que era linear, né, porque tinham poucas informações. Quando foi crescendo essa gama de energia, viu-se que não era linear. E ainda há uma discussão do uso exato, se pela energia efetiva ou pela energia média. Eu coloquei aí um gráfico do G, porque a ideia era o quê? Se eu estou trabalhando com cobalto, eu vou direto num gráfico do G, olho qual é o G para o cobalto e pronto, eu uso aquele G. Olho o G do césio, uso aquele G quando eu estiver usando o césio e assim por diante. Porém, como a gente calibra, né, o dosímetro FRIC, a calibração ela vem justamente a partir desse G. Né? No nosso caso, quando a gente usa o césio, a gente está calibrando pelo IRD, pelo césio do IRD, por conta da rastreabilidade. Já fizemos algumas séries de medidas lá. Então, a ideia é ter um gráfico que você consiga, eu vou trabalhar com césio, então meu G é esse, você usa aquele G sem discussão, né? Tanto calibrado, corretamente rastreado. O LCR tem feito essa curva tanto para energia média quanto para energia efetiva. E há essa discussão entre o LCR e o NRC, uma discussão saudável, né? De que tipo de energia utilizar. Então, essa discussão ainda está crescendo, vão gerar alguns papers, mas eu coloquei aí de início algumas respostas nossas, e se alguém tiver algo a acrescentar, por favor, fique à vontade no final da palestra, mas está sendo uma discussão muito boa, porque é uma discussão puramente física, né? Que a gente quer entender de fato, tem muitos gráficos que misturam energia efetiva e energia média, então isso tudo está começando a borbulhar, digamos assim, no mundo, agora que o uso do FRIC está cada vez maior. Então, para vocês conhecerem a instalação da LCR, com o que a gente trabalha, o que a gente calibra, né, e sofre manutenção, e qual é o nosso aparato aí para o dosímetro FRIC. Nossa capela de exaustão, onde a gente trabalha com os ácidos, acetona, né, qualquer material muito volátil, perigoso, danoso ao ser humano. O nosso sistema de água ultrapura, nosso sistema Miliqui, com osmose reversa, ultravioleta, que torna a água ultrapura para a gente fazer o FRIC. O espectrofotômetro, que também tem filtros de calibrações que a gente faz mensal, um ajuste mensal em relação ao comprimento de onda e absorbância, e ele sofre também calibração e manutenção preventiva anual. Todos esses aparatos, todos esses instrumentos. Nosso termômetro, eu coloquei só uma etiquetinha para representá-lo,
de calibração, a nossa balança de alta precisão, o balão volumétrico de 2 litros que a gente utiliza para armazenar o Frick, ele está todo encapado com papel alumínio justamente para poder proteger da luminosidade. Isso é importante para o Frick, já que a radiação ultravioleta pode alterar e fazer justamente a mudança do ferro 2+, para o ferro 3+, então ele precisa da escuridão. E a nossa câmara de fluxo laminar, esse dispenser é onde a gente coloca o Frick para ir sendo usado diariamente e retirado, ao invés de diretamente do balão volumétrico, a gente preenche esse dispenser para ir usando a partir dali. E a câmara de fluxo laminar, ela é ao contrário da capela de exaustão, ela joga, digamos assim, para cima do usuário, né, o vento, para que a pressão positiva, para que nenhuma impureza fique ali na bancada. Então, ela é inversa praticamente da capela de exaustão, para quem não conhece. Diferentes frascos para adicionar a solução Frick, só para vocês conhecerem a carinha deles. Eu vou falar mais sobre a bag, são esses saquinhos de polietileno que a gente utiliza selados com a solução Frick dentro. Visto tudo isso, quais são as vantagens e, não diria desvantagens, mas cuidados para usar o Frick, né? Ele tem uma ampla faixa de detecção, ele detecta sim a menos de 20 graus, mas a incerteza sobe mais de 5%, então a gente não costuma utilizar. Os dosímetros podem ser irradiados em diferentes recipientes, diferentes formas. Ele é 96% água, o que torna uma característica absoluta, ideal para trabalhar como absoluto e dosímetro primário, baseado em todos os protocolos que eu apresentei para vocês, e alguns cuidados necessários: contaminação, ultravioleta, temperatura, transporte e baixo volume de solução para leitura. A gente tem uma certa limitação dentro do espectrofotômetro. Tomado todos esses cuidados, ele funciona muito bem, vide todos os trabalhos que nós realizamos até hoje. Aí eu quero apresentar para vocês a equipe DOF, que é a equipe de dosimetria Frick, que eu tive o prazer de montar essa ideia com o Luiz Alexandre, o Carlos Eduardo e todas as meninas, toda a equipe Frick. Ele é composto por nós, professores, pesquisadores e doutores da universidade. Ele tem tanto a característica de educação, quanto a característica de prestação de serviço, uma característica voltada para a metrologia e para a dosimetria fora da parte acadêmica, e a gente está há 10 anos estudando o Frick, né? Então, nós escolhemos a dosimetria Frick para irradiador de sangue como foco do laboratório hoje, entre outros que a Arissa e a Carla vão apresentar também. Mas por que se preocupar com a irradiação de sangue? O que tem a ver o dosímetro Frick com a irradiação de sangue? Qual seria a importância disso? Não sei se todo mundo sabe, mas as bolsas de sangue, para serem transfusionadas, precisam ser irradiadas em inúmeros casos, porque pode causar, a transfusão de sangue pode causar a doença do enxerto versus hospedeiro transfusional, que é a DSHT. E o que essa doença pode causar? Inúmeras deficiências no organismo. Comprometer pele, fígado, parte gastrointestinal, vários órgãos, olhos, pulmões. Então, é uma doença com consequências fatais, rara, porque inclusive os pacientes transfusionados que podem ter essa doença não são todos, né? São familiares muito próximos, imunodeficientes, crianças muito novas, assim, bebês sempre recebem sangue transfusionado, e pacientes que vão receber uma quantidade muito grande de linfócitos T, da parte imunológica do sangue. Então, hoje a irradiação gama é um método mais eficaz para eliminar os linfócitos T do sangue que vai ser transfundido. A ideia é justamente essa, para que a resposta imunológica de quem está recebendo a transfusão não seja atacar o sangue que está sendo transfundido.
Então, a gente precisa inativar os linfócitos T com a irradiação gama para que o receptor não tenha a reação do enxerto versus hospedeiro. Então, baseado na portaria da RDC da Anvisa, a dose recebida pelas bolsas de sangue devem ser entre 15 e 50 grays, sendo 25 a dose recomendada no centro para irradiação sanguínea. Há uma discussão mundial se essa dose deveria ser no mínimo 25 e uma discussão mundial baseada em mortes apresentadas na estatística, mundialmente falando, em diversos locais do mundo. Então, alguns guias, a ABB, que nós seguimos, inclusive, que é a Associação Americana de Banco de Sangue, Anvisa, nossa, e o guia britânico, tem exatamente essa postura, mínima de 25 no central e não exceder 50 nem dar menos que 25. Então, tem que ficar entre 15 e 50 grays, menos que 15, perdão. Tem que ficar entre 15 e 50 grays no total e 25 no centro do canister, que é o recipiente onde se irradia as bolsas de sangue. Guias europeus, australianos e neozelandês já utilizam a mínima de 25 grays. Então, vê-se que é uma discussão mundial, uma coisa séria, com consequências danosas. Eu peguei uma tese de Ribeirão Preto, do Lucas Del Lama, talvez vocês conheçam, que fala da relevância e da importância e mostra um pouco dessa revisão literária das mortes com sangue transfusionado entre 15 e 20 grays. Por isso, estipulou-se mínimo de 25 em alguns locais do mundo. Então, há essa preocupação mútua do LCR, tanto educacional, nós temos alunos dedicados a esses projetos, fazemos pesquisa, temos artigos publicados científicos anuais e tem o lado metrológico, né, que é a dosimetria local, institucional, análise de dados e geramos então, por fim, um relatório de dosimetria para os irradiadores de sangue que contratarem o nosso serviço. Algumas referências consideradas que eu já falei, a Anvisa, a ISO, né? A ISO inclusive de prática de sangue, o SRU 90, ICRU 90. Aqui eu coloquei, a nível de conhecimento, referências do grupo FRIC nos últimos 10 anos, e essas coloridas, essas 4 últimas, foram todas obtidas durante a pandemia do Covid-19. Nós publicamos 4 artigos, inclusive da Medical Physics, durante a pandemia, e vamos publicar mais 2, todos em torno da dosimetria química, todos com dosimetria química, em torno do irradiador de sangue e de alguns outros trabalhos nossos. Nós temos um fantoma patenteado pelo LCR, que encaixa perfeitamente no canister, que é esse recipiente de alumínio para irradiação de sangue, e dentro do fantoma nós posicionamos 19 bags, aquela bagzinha, aquele saquinho de polietileno que eu mostrei para vocês, que está logo aqui em cima. E a partir dessas medidas, aqui eu coloco um exemplo do Gamacell 3000, que foi feito em uma certa instituição que eu não vou revelar, que foi setado para ter 25,7 grays no centro. Por que não 25? Porque considera-se uma incerteza já vinda do fabricante, que faz algumas medidas com filme radiocrômico. O canister, a partir do momento que você coloca por essa porta, ele gira 180 graus para poder encontrar as fontes de césio que ficam de frente para ele e o operador completamente protegido. Aqui mais algumas fotos do fantoma. Eu sei que é difícil de entender assim de cara, depois eu posso conversar um pouco mais com vocês, mas tem no artigo publicado na Medical Physics esse ano. As incertezas associadas a essa irradiação, a gente considera todas as influências para o FRIC e ficamos com uma incerteza combinada padrão final para K igual a 1 de 2,1%. Alguns dados de conclusão que a gente gera para o relatório para o cliente, né? para os irradiadores de sangue, para as instituições. Uma das coisas é uma tabela falando da dose absorvida na água no centro do canister, em todo o volume,
Se há uma diferença de 25 grays no centro em relação ao que foi de fato obtido, valor máximo e mínimo dentro do canister, e se está conforme ou não conforme de acordo com o intervalo estipulado pela RDC 34 da Anvisa. Então, a gente dá uma visão geral também através de mapas de dose, onde cada ponto que vocês podem ver assinalados com um número, que são as doses em gray, a gente fornece esse mapa para que o usuário possa entender como que aquela distribuição está ocorrendo de forma volumétrica dentro do canister. E fazemos um resultado final, né? É só um exemplo do que a gente vai levar até o cliente de informação. Através de toda a pesquisa, a gente obtém um FRIC, a gente obtém trabalhos, artigos publicados, e a gente consegue gerar um serviço hoje importante para a comunidade de irradiação de sangue, de hemoterapia. Então, esse estudo, de fato, viabilizou o FRIC, né, para realizar a dosimetria com irradiador de sangue, gerou um fantoma, uma patente para o LCR hoje. O uso do FRIC reduz a incerteza em até 4 vezes em relação ao filme radiocrômico, utilizado hoje pelos próprios fabricantes. Coloquei que, nesse caso, né, dessa instituição, teve uma diferença grande, tá? Da dose central para o que se gostaria, mas que essa diferença que a gente obteve de 12% maior não foi significativa porque ele estava considerando a incerteza do filme pelo fabricante de 12%. Então, os resultados obtidos mostraram que o dosímetro e o fantoma foram de fato satisfatórios. Esse é o grupo de pesquisa, né? Não são todos que trabalham para o serviço, de fato, de dosimetria de irradiadores de sangue que geram esses relatórios, mas todos esses trabalham na parte da pesquisa, são colaboradores da pesquisa FRIC hoje no LCR, entre alunos, doutores, professores. A Camila, que é da CENEM, nos ajuda com toda a parte de pesquisa, e os nossos chefes, né? Preciso agradecimento especial ao Luiz Alexandre e ao Carlos Eduardo por nos proporcionar tudo isso. Então, a equipe DOF e o LCR agradece a atenção de vocês. E eu sempre deixo uma mensagem no final de doar sangue, que é tão importante. Doe sangue, principalmente na pandemia, estão precisando muito dos bancos de sangue. Então, não deixe de doar. Obrigada. Obrigada, Andréia. Ótima apresentação. Obrigada por ter aceito esse convite e pela explicação sobre o FRIC, que é super válida, né? E é um dosímetro que é muito usado no LCR, no NRC, mas não tão usado em tantos outros lugares, né? Porque nem todo mundo conhece. Pouco divulgado, né, Camila? Então, obrigada. As perguntas eu queria pedir para todo mundo deixar no QA, e aí no final a gente vai ter um tempinho para poder discutir um pouco as perguntas que vocês deixarem lá. Então, eu queria agora chamar a Arissa Pickler, que é mestre e doutora em engenharia nuclear pela COP, na FRJ. Hoje ela é pós-doc lá no LCR, na área de radiobiologia, e também pesquisadora na área de metrologia, nessa área de dosimetria FRIC. Arissa, muito obrigada por ter vindo falar um pouco aqui. A Arissa vai falar sobre determinação da dose absorvida na água para aceleradores lineares, uma proposta de uma nova metodologia. E obrigada por ter vindo. Muito obrigada, Camila, né, pelo convite. Obrigada, Guilherme, também. Eu sou mais nova, né, no FRIC, eu terminei o doutorado ano passado em radiobiologia, né, como a Camila falou, e aí ingressei nessa área da dosimetria, e as meninas, né, Camila, Andréia, Carla, me acolheram assim de braços abertos. E deixa eu tentar aqui compartilhar minha tela. Deixa eu só achar. Não está aparecendo o PowerPoint.
Abre ele, Arissa. Às vezes, se ele ficar minimizado, ele não aparece. Isso acontece na RNP. Não sei se no Zoom também é. Tá aparecendo para compartilhar o PowerPoint. Ou é PowerPoint. Deixa eu fechar algumas coisas. Só um minuto. Sem problema. São os desafios dos congressos virtuais. Pois é, achei. Consegui. Não. Não Obrigada. consegui. Não, tá aparecendo a tela toda? Ah, tá aparecendo, acho que agora tá aparecendo no PowerPoint, mas como não a apresentação, né? Tá aparecendo aquela tela. Isso, agora foi. Foi? Foi. Tá. Eu vou falar hoje, né, sobre a determinação da dose absorvida na água, a importância, né, da determinação da dose absorvida na água em aceleradores lineares, né, e usando o FRIC como uma nova metodologia para fazer essa determinação. Então, eu vou falar um pouquinho primeiro, uma introdução, né, do TRS 398 e depois vou mostrar as aplicações que têm sido, as pesquisas, né, os trabalhos que têm sido desenvolvidos utilizando o FRIC, né, no LCR. Então, né, qual é o objetivo principal, né, da radioterapia? Liberar, né, uma distribuição de dose em tecidos-alvo, né, em tecidos cancerígenos, de forma a tentar minimizar, né, as reações, né, tanto agudas quanto tardias, nos tecidos sadios, né, que ficam em volta desse tecido-alvo. Isso é muito difícil, né, porque liberar essa dose somente no tecido-alvo é impossível, né, e sobretudo no caso de tumores, né, profundos, né, que são tratados por feixes externos. Então, dessa forma, o objetivo primário da radioterapia é liberar uma dose suficientemente alta nessas células tumorais e mantendo, né, esses tecidos normais com uma dose mais baixa possível. Segundo, né, a ICRU, a dose absorvida no volume alvo deve estar dentro do limite de incerteza de mais ou menos 5%, né? Ou até menos, no caso, se você estiver pretendendo a erradicação do tumor, né? E essa alta precisão, né, na entrega dessa dose hoje em dia ainda mais importante, né, principalmente com o surgimento dessas novas técnicas, né, que empregam doses cada vez mais altas em áreas cada vez menores, né? São várias etapas entre a calibração das câmaras de ionização em termos, né, da quantidade, em termos de Kerman no ar, né, em termos de Kerman, de laboratório de dosimetria, e a determinação da dose absorvida na água, usando protocolos, introduzem incertezas que são indesejáveis, né, na obtenção da dose absorvida na água. Muitos fatores estão envolvidos, né, nessa cadeia de dosimetria que começa com o fator de calibração, né, um fator de calibração em termos de Kerman, né, que é medido no ar, né, usando um feixe de cobalto, e para passar, né, e termina com você querendo determinar uma dose absorvida na água, muitas vezes medida, né, em feixes clínicos, aceleradores lineares. As incertezas, né, nessa cadeia, quando a gente usa fatores de calibração em termos de Kerman para determinação da dose, existem muitas conversões, né? E essas incertezas são principalmente
realizadas pelo usuário no hospital. São devidas essas conversões, devido à conversão dos usuários no hospital. Então, o código de prática, né, da IEA mostrou que a contribuição para a incerteza durante a calibração do feixe surge das diferentes quantidades físicas envolvidas e do grande número de etapas, né, que são necessárias, e essas incertezas podem chegar entre 3% e 4%. E as estimativas mais recentes chegam a reduzir esse número, essa incerteza, só que ainda não o suficiente, né? Não atende ainda essa demanda de baixa incerteza na entrega final da dose do paciente. Tá bom? Então, a dose absorvida na água. A dose absorvida na água, né, ela é a grandeza principal de interesse, né, na radioterapia, porque ela relaciona o mais próximo possível os efeitos biológicos, né, que são produzidos pela radiação ionizante. A vantagem, né, principal de ter essa grandeza como padrão básico, né, é que a mesma grandeza é empregada durante toda a cadeia metrológica, né, desde os padrões primários até os instrumentos de campo. Então, essa grandeza, né, a dose absorvida na água, em termos dos quais os padrões primários determinam suas leituras, estará próxima do efeito físico, né, no qual esse padrão vai se basear. O que vai minimizar, né, a aplicação de vários fatores de correção, assim como as incertezas envolvidas nesse procedimento. Então, é importante também ressaltar que esse conceito de calibração em termos de dose absorvida na água se aplica a todos os tipos de radiação, né, e para todas as energias. Em 1978, o Comitê Alemão de Padrões, né, propôs já em 78 que a calibração dos instrumentos de campo, né, em termos de dose absorvida na água, para toda a faixa, né, de energia de feixe de fótons, fossem utilizados em radioterapia. Só que na época isso não foi adotado, talvez não existia a possibilidade, a disponibilidade de nenhum padrão de dose absorvida na água. Então, hoje em dia, né, cada vez mais os laboratórios têm buscado esses padrões, né, de dose absorvida na água, esses tipos de laboratórios primários, né, esses procedimentos para determinar essa dose, usando métodos para medir a base apropriada ou quantidades derivadas, melhoraram consideravelmente, né, na última década. Esses procedimentos que utilizam a câmara de ionização, né, e dosimetria... desculpa, me perdi. Então, existem, na verdade, hoje três procedimentos, né, que são padrões, né, para a determinação da dose absorvida na água. Para realizar, esses métodos são os métodos que utilizam a câmara de ionização, a dosimetria química, né, e a calorimetria de água e grafite. Para dose absorvida na água, de fato, somente o calorímetro de água, né, que possui essa determinação direta da dose absorvida na água, né, porque ele usa um fantoma de fato de água. Mas com os outros padrões, né, o calorímetro de grafite, a dosimetria química, esses fatores de conversão para dose nesses dosímetros para água são muito bem estabelecidos, né, pelos laboratórios de dosimetria padrão, hoje em dia. Então, a mudança, né, na quantidade usada atualmente para calibrar as câmaras de ionização e fornecer os fatores de calibração em termos de dose absorvida na água, o NPW,
para o uso de radioterapia vem crescendo bastante. Então, o TRS 398 ele faz um resumo, né, dessas vantagens de se usar, né, o código baseado em padrões de dose absorvida na água. Um desses fatores é a incerteza reduzida, que acarreta com o uso desse código, né? Como que essa incerteza é reduzida, né? As medições baseadas em fatores de fatores em relação ao kerma, né? Eles requerem fatores de conversão que depende da câmara de ionização, né, para determinar a dose na água. Então, esses fatores de conversão não levam em consideração as diferenças entre as câmaras individuais de um tipo específico. Aqui nesse gráfico, esse gráfico foi tirado do próprio TRS 398, mostra, né, a razão entre o fator de correção em relação à dose absorvida na água e o fator de correção em relação ao kerma. E aqui a gente pode notar que entre câmaras do mesmo modelo existe diferença muito grande entre essa razão. Então, isso é devido, né, a essa diferença entre as câmaras do mesmo fabricante, mas existe essa diferença. Por outro lado, né, as calibrações em termos de dose absorvida na água pode ser realizada em condições semelhantes a que o usuário vai utilizar, né, no hospital e etc. Então, de modo que essa resposta, né, de cada câmara individualmente seja levada em consideração, né? E isso acaba eliminando a componente dessa incerteza, né, das diferenças entre as próprias câmaras. Uma outra vantagem é que você tem um sistema mais robusto de padrões primários, né? A maioria das recomendações nacionais, né, e internacionais também, se baseia no uso do fator de calibração em termos de kerma, né, para uma câmara de ionização, né, rastreável, né, etc., e medidos em feixes normalmente de cobalto, né. Embora, né, essas comparações internacionais desses padrões tenham apresentado uma concordância muito boa entre eles, porque esses laboratórios têm, né, intercomparações e etc., prevalece, né, uma fraqueza substancial no fato de que todos esses padrões são baseados exclusivamente em câmaras de ionização e, portanto, são sujeitos a erros, né, comuns. Por outro lado, os padrões primários de dose absorvida na água são baseados em vários princípios físicos diferentes, né? Como a gente falou, tem a câmara de ionização, tem os dosímetros químicos, tem os calorímetros também. Então, não há premissas, né, ou fatores de correção estimados comuns para todos eles. Então, quando você tem uma boa concordância, né, entre esses padrões, te dá muito mais confiança, né, na precisão da entrega dessa dose. Um outro fator, né, é o uso de um formalismo mais simples, né, para quando você utiliza um fator de calibração baseado na dose absorvida na água. Quando você tem um fator de correção baseado no kerma, né, você tem aplicação de vários coeficientes, né, vários fatores de correção, vários fatores de perturbação,
entre outros. E quando você usa, né, um fator de correção baseado na dose absorvida na água, esse procedimento fica muito simplificado, né? Porque quando você aplica, né, os fatores de correção para as grandezas de fluência, você reduz já a possibilidade de erros, né, da determinação da dose absorvida na água no feixe de radiação, porque como o formalismo é mais simples, os erros devido às conversões, etc., né, como foi mostrado até na palestra anterior, de acidentes, né, quando você tem um erro aí na conversão desses fatores, você pode ter uma diferença muito grande na dose, né, acabar dando um acidente. Então, resumindo, né, esse código de prática, o DRS 398, ele estipula, né, a utilização de protocolo de dose absorvida na água em radioterapia de feixe externo, usando uma câmara de ionização ou algum dosímetro que possua o fator de calibração em termos de dose absorvida na água. E isso vai ser aplicável, né, em todos os hospitais e instalações, né, que fornecem tratamento de radiação para pacientes com câncer. Agora eu vou falar um pouquinho das aplicações, né, dos estudos que vêm sendo desenvolvidos, né, nos últimos 10 anos, como a Andrea citou. Diversos estudos, né, vêm sendo desenvolvidos no LCR, utilizando o dosímetro Frick, né, como não só como um padrão primário, mas de fato para ser utilizado como um dosímetro mesmo nos hospitais, né, no usuário final. Isso para ser uma alternativa, né, à câmara de ionização, que muitas vezes não possui o fator de calibração, né, em termos de dose absorvida na água. Porque muitos laboratórios ainda não fornecem esse tipo de calibração. Então, a primeira aplicação que eu vou falar aqui para vocês foi a dissertação de mestrado, do Léo de Oliveira Franco, que foi em 2010. Esse trabalho teve como objetivo a determinação do valor de G, né, do rendimento químico, que a Andrea já explicou, que em acelerador linear de 6 MV, né, um feixe de fótons, e no cobalto 60 e numa fonte de irídio. Hoje eu vou focar no acelerador linear, tá? Então, o rendimento químico, como o André falou, é a calibração, né, do dosímetro Frick. Então, quando você tem o G, né, que a gente fala, para essa qualidade, você consegue depois fazer a dosimetria desse feixe. Então, aqui o fantoma que foi utilizado nesse trabalho foi esse fantoma aqui da PTW, modelo 432. Esse fantoma, ele é muito interessante porque ele tem ele tem essa régua aqui, né? Essas marcações que se torna muito simples de você fazer o posicionamento do dosímetro que você está usando. Seja ele a câmara de ionização, o Frick, né? Então, você consegue posicionar facilmente a 5 centímetros, né, de profundidade, ou a 10. Então, o posicionamento nesse fantoma é bem simples. Então, é muito legal desse fantoma isso. Aqui, vocês estão vendo a luva, que é o que a gente chama de luva, né, que é um suporte que veio junto com esse fantoma, ele vem junto com esse fantoma, que a câmara de ionização encaixa, né, nessa luva, para você fazer a medida dentro da água, né, num fantoma cheio de água. Então, foi desenvolvido pela equipe do LCR esse suporte aqui, que a gente chama de vareta, que ele suporta a solução Frick, né? Você consegue colocar a solução Frick aqui dentro e essa vareta
é legal porque ela possui o mesmo volume, né, da câmara de ionização. Então, essa vareta também encaixa aqui nessa luva, né? Então, você consegue fazer medidas com o Frick e com a câmara de ionização utilizando a mesma geometria, né? O mesmo setup. Então, aqui é uma foto do Fantoma com as varetas posicionadas aqui dentro dele. Tá? Aqui é um suporte de metal onde são encaixadas, né, as luvas. Aqui essas duas estão já com Frick aqui dentro. E aqui essa central seria para colocar a câmara de ionização, que seria a referência nesse caso. Então, esse trabalho ele foi feito alterando essas posições, né? Foi utilizado um acelerador linear no modelo Clinac, né, no serviço de radioterapia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, num feixe de 100 MV. As condições de radiação desse trabalho, né, foi seguido as condições, né, do TRS 398, né, o protocolo que ele determina para esse tipo de feixe. Então, foi usado um campo 10 por 10, né, 10 por 10 centímetros, uma distância fonte-superfície de 100 centímetros, o gantry foi colocado a 90 graus e foram feitas medidas na profundidade de 5 e 10 centímetros. Então, né, aqui tá uma foto aqui de como foi feita essa irradiação. Também foi utilizado o termômetro, né, barômetro, fazer as posições de temperatura, pressão, etc. Então, aqui foram os resultados obtidos, né, nessa pesquisa. Então, ele conseguiu, né, o Léo conseguiu determinar o rendimento químico para essas três qualidades, né, para o acelerador linear de 6 MV, para o cobalto e para o irídio, tá? E com as incertezas combinadas de aproximadamente 1%. Então, a partir desse trabalho, né, foi feita, de fato, a calibração do dosimetro Frick, possibilitando, né, o uso desse dosímetro para calibração nesse tipo de feixe. O segundo trabalho que eu vou falar, ou a segunda aplicação, é o trabalho da aluna Valquíria Guimarães. Ela é aluna de mestrado no LCR atualmente. E esse trabalho consiste em justamente fazer a determinação da dose absorvida na água, né, usando o Frick, a dosimetria Frick, em feixes de fótons de 6 MV. Então, esse trabalho comparou, na verdade, duas metodologias para a obtenção dessa dose, que foi utilizando as varetas, né, que eu já expliquei no trabalho anterior, foi exatamente o mesmo setup, utilizando as varetas com essa vantagem das varetas de ter a mesma geometria e mesmo volume da câmara de ionização. E o segundo setup que foi utilizado foi as bags de polietileno, né, que essas bags essa metodologia foi desenvolvida pelo NRC, né, e também é muito utilizada aqui no LCR, amplamente utilizada. A Andrea mesmo utiliza esse sistema de bags para, como ela explicou, né, para dosimetria de irradiadores de sangue, né? Então, aqui nós temos o suporte que encaixa, um suporte de PMMA, que você consegue encaixar essas bags aqui. Não sei se dá para ver direito nessa foto, está um pouco escura, mas então aqui eu tenho duas, na verdade 4 bags, né, em cada irradiação. Aqui tá a bag. E nesse trabalho foi comparado, né, os dois setups, com as varetas e com esse setup de bags. Então, a dose, né, entregue, que foi programada, né, que foi
pelo TPS, né, pelo sistema de planejamento do hospital, para entregar uma dose de 20 grays no centro dessas bags, um feixe de 6 mV, como eu já falei, e o fator, né, de conversão de dose no FRIC para a dose absorvida na água que nós usamos, né, que foi calculado via Monte Carlo, foi esse fator aqui, 0,9989, e os resultados que foram obtidos, né, para a dose absorvida na água utilizando as bags foi de 20,55, usando as varetas de 20,85, e usando a câmara de ionização 19,97, com os respectivos desvios padrões aqui do lado. Então, os resultados para a bag, né, a dose, né, obtida usando o sistema de bags foi 2,83% maior do que o previsto pelo TPS, pelo sistema de planejamento. Nas varetas foi ainda maior, né, com 4,85% maior, e já com a câmara de ionização, seria a nossa referência nesse caso, foi de 0,15% menor do que o sistema de planejamento. Então, isso demonstrou, né, que esse desvio padrão foi o dobro, né, nas varetas em relação às bags, demonstrou que essas bags têm uma melhor repetibilidade, né, quando são usadas. Apesar do sistema de varetas ele ter a mesma geometria e tal, a bag se mostrou com uma repetibilidade melhor, né? Isso aconteceu provavelmente, né, porque as bags, como o volume é muito pequeno, a manipulação dela é mais complicada, né? As bags ficam sempre lacradinhas, a vareta você precisa abrir a tampinha dela, então a probabilidade de contaminação no FRIC é muito maior, né, nas varetas. E isso pode levar, né, a uma dispersão maior nesses valores aí. E as bags têm esse fácil preparo, né? Só que tem essa desvantagem dessa geometria ser muito diferente da geometria da câmara de ionização. Ainda, nós não fizemos os fatores de correção via Monte Carlo para essa diferença de geometria. Então, pode ser por isso também que esses valores não ficaram tão próximos dos valores da câmara de ionização, encontrados com a câmara de ionização. Esse sistema de bags, né, está sendo amplamente estudado com foco em fazer dosimetria postal, ou seja, nós enviarmos essas bags para os hospitais e eles montarem o setup, né, de radiação das bags, como se estivesse fazendo uma dosimetria normal, e depois enviar para a gente essas bags e nós lermos e determinarmos essa dose para os hospitais, fazer esse serviço, né, de dosimetria via postal. Então, para isso ser efetivamente ser ok, né, nós conseguirmos realmente dados efetivos, nós primeiro estamos estudando como o FRIC se comportaria, né, durante esse tempo de viagem, teria avião, teria, né, diversos fatores de temperatura, mudança de temperatura. Então, isso está sendo estudado atualmente no FRIC. Nós temos alguns alunos de iniciação científica que vão estudar isso mais a fundo também. Então, os primeiros dados, né, que nós temos, nós comparamos primeiro a resposta, né, em relação à dose do FRIC com a câmara de ionização. Então, aqui vocês podem ver que o FRIC teve uma resposta linear, né, assim como a câmara de ionização, que já era esperado. Nós fizemos medidas com doses de 25 a 300 grays, utilizando o RS-2000, que é um irradiador de animais, que a Carla vai falar um pouco mais para frente. E aqui está uma foto do setup de irradiação, né? Então, aqui é a câmara de ionização no centro,
Aqui esse é um setup de PMMA, né? Não de acrílico, acho que é de acrílico. Aqui uma entrada para as bags e aqui uma entrada para um outro tipo de suporte que eu vou falar um pouco mais para frente, suporte de PMMA. Então, essa irradiação foi feita nesse setup e nós encontramos, né, uma incerteza tipo A, tá? Menor que 0,2% para a câmara de ionização nessas medidas. O FRIC, essa incerteza ficou um pouco maior, né, mas ainda menor do que 1%. E a diferença máxima entre dose, né, entre a câmara de ionização e o FRIC, né, ficou em 1,79% quando foi dada a dose de 25 Gray. E agora, o primeiro estudo sobre o fade, né, sobre o desvanecimento, foram feitas medidas, né, durante 9 dias após essas bags serem irradiadas, tá? Foi dada inicialmente uma dose de 20 Gray nessas bags, também no setup do RS2000, que fica na LCR. E aqui nós podemos ver, né, como essas bags se comportaram durante os dias, né, após a radiação. Então, o que aconteceu? Nós irradiamos no primeiro dia, que a gente chamou de dia 0, fizemos a leitura dessa bag, qual foi a dose que foi entregue. Foi essa. Um dia após a irradiação, fizemos leituras de novas bags. 2 dias e assim por diante. Fizemos isso durante 9 dias e a diferença máxima que foi encontrada de dose, né, foi de 1,5% entre os dias 0 e 3. E essa diferença foi considerada não significativa, né, pelo teste estatístico. Nós vamos fazer ainda mais medidas. O nosso planejamento é fazer esse estudo, né, de fading durante 30 dias. E também não só como esse dosímetro se comporta em relação aos dias, mas também vamos fazer estudos em relação à variação de temperatura, né? Tudo que possa influenciar quando você manda quando essa bag vai viajar, né? Pegar avião, etc. Então, esses estudos aí estão em andamento ainda pelo laboratório. A última aplicação que eu vou falar não é sobre aceleradores lineares, tá? Foi com fontes de irídio, né? Só que para bracterapia, né, de alta taxa de dose, que é uma outra linha que o LCR vem desenvolvendo, né? Esse estudo aqui esse paper aqui é o paper da Camila, né? Que nesse paper foi comparada os métodos, né? A dosimetria FRIC como método possível para submeter um padrão primário de dose absorvida na água para essas fontes de irídio. Então, foi feita uma comparação, né, com os dados obtidos no LCR e comparando, né, com os dados obtidos no NRC. Deixa eu voltar. Nesse estudo, né, foi verificado que existiam algumas diferenças entre a metodologia do NRC e do LCR. Essas diferenças, como o preparo da solução era um pouco diferente, o suporte, né, o frasco que era usado para fazer essa irradiação também era bem diferente. O do NRC era menor, o nosso tinha um volume muito maior, em torno de 18 centímetros cúbicos, se eu não me engano. Então, mas mesmo assim, os resultados foram obtidos, tiveram uma boa concordância, né,
Então, provando que o FRIC seria, mesmo com essas diferenças, seria capaz, né, de fornecer essa dose. Mas para minimizar essas diferenças entre esses laboratórios, nós estamos desenvolvendo um novo suporte, né? Um novo frasco para fazer a determinação dessa dose absorvida na água para fontes de irídio. Antes era esse frasco grande, né? A fonte entrava por aqui, ficava no meio, né? E a dose era medida, né, em toda a circunferência aqui. Só que agora nós estamos desenvolvendo esse menorzinho que tem uma distância entre a fonte e o centro, né, do dosímetro de 1 centímetro, que é o que é regulamentado, né, pelo TG 43. Então, nós estamos estudando esse novo frasco que foi desenvolvido. Como era um frasco novo, nós começamos a testar, né, esse frasco assim que ele foi confeccionado, e nós reparamos que mesmo sem irradiação, o FRIC, quando era acondicionado dentro desse frasco, quanto mais tempo ele ficava ali dentro, mais reações iam acontecendo, né, dentro desse frasco, aumentando, variando a absorvância da solução. Então, aqui nesse gráfico, eu mostro, né, o FRIC dentro de um frasco novo do PMMA, de PMMA, e com diferentes horas, né, essa solução dentro desse frasco. Isso para a primeira semana, utilizando esse frasco, você vê que em 1 hora eu tenho uma variação de absorvância, né, em torno de 0,003, alguma coisa assim. E depois de 96 horas essa solução dentro desse frasco, essa absorvância, sem radiação nenhuma, né, uma solução controle, essa absorvância aumentava muito. Ela chegou a aumentar em torno de 25%. E isso, com certeza, teria alterações, né, no cálculo da dose final. Só que foi observado também que após 12 semanas, né, de uso desse frasco, essa reação se estabilizava. Então, tornando o frasco mais confiável, né, para o uso da dosimetria FRIC. Né, esse estudo, tem um paper também saindo sobre esse estudo. Estamos esperando, já foi enviado para a revista, estamos esperando as revisões. E aí fizemos um teste, né, rápido de cálculo de dose, né, utilizando o RS 2000, também no LCL, com esse frasco. E utilizamos o frasco, que estão as medidas, né, feitas com esse frasco novo, comparando com o setup de bags, que já é bem conhecido. Então, e os resultados mostraram que com os desvios, né, levando em consideração as incertezas, mesmo sendo materiais diferentes, volumes diferentes, os valores de dose absorvida na água concordaram, né, dentro das incertezas. Essas foram algumas das aplicações, né, que a gente usa lá no laboratório, e a Carlinha vai falar mais algumas depois, e o que eu tinha para falar era basicamente isso. Muito obrigada, e as dúvidas podem colocar aí no chat. No QIA. Isso. Obrigada, Arissa. Obrigada por mostrar todas essas aplicações com aceleradores, fontes de irídio, que vêm sendo feitas lá pelo LCR. E obrigada por mostrar aí os trabalhos que estão sendo publicados nessa área.
Eu queria chamar agora a Carla Mota. A Carla fez faculdade comigo, né, de física, então conheço a Carla até há mais tempo. A Carla é mestre, doutora pela Engenharia Nuclear da COP, fez pós-doutorado lá também. Hoje ela é professora adjunta da UERJ, da Física. Ela é membro do Lab FISMED também, que é um laboratório de física aplicada lá da UERJ. E ela é pesquisadora também lá no LCR, também nessa área de dosimetria Frick. Carla, então, obrigada. Você vai falar um pouco para a gente sobre a pesquisa translacional e o irradiador de animais que tem lá no LCR, né? Então, obrigada por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Camila, pelo convite. Obrigada, Zé Guilherme. É um prazer estar participando. Eu participo sempre dos congressos de meteorologia. E vamos lá. Vocês estão vendo? Não. Ih, claro, né? Ao invés de eu compartilhar, eu abri. Desculpa. Peraí. Agora foi? Tá vindo. Tá chegando. Foi. Agora foi. Tá certinho. Então, hoje eu vou apresentar para vocês sobre a determinação da dose absorvida na água em irradiadores de animais, a importância da pesquisa translacional. Eu separei essa apresentação em tópicos. O primeiro deles é a pesquisa translacional, depois eu vou falar um pouco sobre a dosimetria em radiobiologia, vou falar um pouco do irradiador de animais que a gente tem no LCR e a dosimetria Frick para finalizar aí essa minha apresentação. Então, primeiramente, a pergunta básica é: o que é a pesquisa translacional? Se a gente buscar no dicionário o significado de translacional, a gente encontra ação ou efeito de transladar. E se a gente buscar o significado de transladação, o significado é o ato ou efeito de trasladar, de transferir alguma coisa de um lugar para outro, translação, traslação. Ou seja, o que é a pesquisa translacional? Existem pesquisas feitas em laboratórios com produção de conhecimentos, certo? E existe a aplicação prática na medicina. E até hoje em dia existe um gap muito grande entre o que é estudado no laboratório e o que é feito na prática na clínica. E a pesquisa translacional veio justamente para linkar essas duas áreas, a pré-clínica com a área clínica, né? Onde os resultados obtidos nas pesquisas possam ser interligadas com a aplicação prática na medicina. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a contextualização no Brasil. Lá pela década de 80, num período de redemocratização no Brasil, o Brasil estava saindo do militarismo, e com a instituição da Carta Magna de 88, foi estabelecido que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. E o artigo 198 da Constituição Federal de 88, ele diz que o acesso a esse direito à saúde se dará por meio de ações e serviços de saúde organizados em rede regionalizada e integralizada, formando um sistema único de saúde, que é conhecido como o SUS. E a contextualização da pesquisa translacional nos Estados Unidos, durante a década de 90, mas exatamente em 1990, existiam grupos de pesquisas no Instituto Nacional do Câncer, investigando, né, essa pesquisa translacional.
E eles constataram que a pesquisa interdisciplinar é necessária, né? E ela precisa ser acelerada fazendo um link com a ciência básica e clínica, para promover os achados das pesquisas básicas de laboratórios para ambientes aplicados envolvendo pacientes e populações, que inicialmente são voltados para a pesquisa na área oncológica e, posteriormente, se estendendo para outras áreas da saúde. E em 2012, houve a expansão do Centro Nacional de Ciências Avançadas com o uso de ciências translacionais para disponibilizar de forma mais rápida novos tratamentos e curas para doenças diversas, reduzindo o gargalo entre a descoberta científica até a aplicação, né, no uso pelos pacientes. Na Europa, também na década de 90, já haviam grupos de pesquisas, né, do Instituto Nacional de Pesquisa Translacional, e eles definiram o que seria a medicina translacional, também conhecida como pesquisa translacional ou ciência translacional. Eles definiram da seguinte forma: é o ramo interdisciplinar do campo biomédico apoiado em 3 pilares. Quais são esses 3 pilares? A bancada, o leito e a comunidade em geral. E o principal objetivo é combinar disciplinas, recursos, conhecimentos, especialistas e técnicas no âmbito de 3 pilares, desses 3 pilares que eu falei, com o intuito de promover melhorias na prevenção, diagnóstico e terapêutica. Vejam só, em 2018, estávamos falando o início desse estudo de pesquisa translacional lá na década de 80, e em 2018, no Brasil, foi lançado pelo Ministério da Saúde uma agenda de propriedades de pesquisas, que é também conhecida como agenda, que possui 14 eixos temáticos. E essa pesquisa básica e a clínica, como eu falei, que ainda tem um certo distanciamento, um gap, né, entre a pré-clínica e a clínica, nem sempre estiveram alinhadas com as crescentes demandas do SUS, que representa uma importante lacuna, deve ser preenchida, né? E a pesquisa científica que objetiva reduzir o distanciamento entre a população do conhecimento nos laboratórios e a aplicação na prática na medicina, nos serviços de saúde, por meio de intervenções inovadoras para a população. Foi aí que o Ministério da Saúde, então, elaborou essa agenda com os 14 eixos que eu havia falado temáticos, envolvendo ambiente de trabalho e saúde, assistência farmacêutica, avaliação pós-incorporação, desenvolvimento de tecnologias e inovação em saúde, doenças crônicas não transmissíveis, doenças transmissíveis, economia e gestão em saúde, gestão do trabalho e educação em saúde, programas e políticas em saúde, saúde da mulher, saúde da população negra e das comunidades tradicionais, saúde do idoso, saúde indígena e saúde materno-infantil, buscando preencher essa lacuna entre as pesquisas nos laboratórios, as análises pré-clínicas e a clínica de fato. Existem no Brasil, eu peguei essa distribuição aqui no mapa desse artigo de pesquisa translacional no Brasil. Ele é um artigo recente, ele é de 2019, onde a gente pode observar no mapa do Brasil a distribuição dos programas de pesquisa com enfoque translacional, representado pelas estrelas, e pelos triângulos, os programas de pós-graduação com enfoque translacional. Reparem que a concentração está aqui no Sudeste, né, que são os maiores, onde tem os maiores centros de pesquisas no Brasil. O Norte e o Centro-Oeste e o Sul estão bem defasados em 2019, quando se trata de pesquisa translacional. E aí, como eu falei
da pesquisa translacional, essa lacuna entre a radioterapia, né, e a radioterapia pré-clínica, que é que são os estudos feitos em laboratórios, e qual é a diferença entre esses dois tipos, né? A radioterapia são as principais modalidades hoje em dia para o tratamento do câncer, certo? É um dos tratamentos mais utilizados. E o que seria a radioterapia pré-clínica, né? Seriam estudos dos efeitos das radiações ionizantes nos sistemas biológicos. Para quê? Para fins de translação da área pré-clínica para a área clínica, otimizando os recursos investidos no controle efetivo da doença. Então, eu tenho a pré-clínica, né, os estudos realizados em laboratórios, que são feitos normalmente pela radiobiologia, utilizando pequenos animais, células, de maneira que esses estudos eles possam ser transladados para a radioterapia clínica, tendo em vista que o tratamento de radioterapia é um tratamento caro, toda vez que se utiliza um acelerador linear, tem um desgaste da máquina. Então, se a gente pode fazer pesquisa num irradiador com controle da incerteza, da dosimetria desse irradiador, isso é um grande ganho para pesquisa e ainda mais para aplicação na clínica, né? Então, a dosimetria em radiobiologia. O que é importante na dosimetria em radiobiologia? A gente precisa definir, estabelecer muito bem a dose, certo? Para que haja relação entre a dose e a magnitude dos efeitos da dose de radiação, certo? Então, eu tenho que linkar, certo? A precisão e exatidão com as descrições dos detalhamentos de medição, a fim de que eu possa obter resultados interpretados, repetidos e validados. Lembrando que precisão é o grau de concordância entre os valores medidos e exatidão é o grau de concordância entre o valor medido e o valor verdadeiro mensurado. Então, se eu tiver precisão e exatidão na medida de dose, juntamente com a descrição dos detalhes de medição, eu consigo obter resultados que são facilmente interpretados, repetidos e validados. A maioria das publicações em radiobiologia carece de descrição detalhada da geometria de radiação, características energéticas do feixe, equipamentos e técnicas de dosimetria. E as incertezas de medições, a reprodutibilidade e a confiabilidade das descobertas acabam ficando comprometidas. Existem alguns estudos que mostram que, por exemplo, pesquisas feitas em radiadores do mesmo fabricante acabam uns apresentam incertezas muito maiores e outros apresentam incertezas menores, justamente pela falta dessas informações, muitas vezes nas publicações, ou até mesmo por falta de uma dosimetria eficaz ser realizada nesses equipamentos. Em 2011, o Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia, juntamente com o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas e o Instituto Nacional do Câncer, todos esses três dos Estados Unidos, eles promoveram um workshop com especialistas das áreas de radiobiologia e física das radiações. Para que eles fizeram esse workshop? Justamente para que se fosse obtido, ressaltado a importância da padronização da dosimetria na radiobiologia, certo? E, como resultado, foram propostas recomendações a fim de definir padrões em experimentos tanto em vivo quanto in vitro.
Qual é o objetivo principal da dosimetria? É a exatidão na entrega de dose, né? Porque o objetivo final é a entrega de dose naquela área de tumor, sem prejudicar as células vizinhas, certo? Então, se eu tiver uma exatidão na entrega de dose, eu consigo minimizar esse efeito da radiação nas células saudáveis. E, para isso, é necessário uma precisão de mais ou menos 5% entre a dose prescrita e a dose entregue. E qual é a grandeza de maior interesse na radioterapia? É a dose absorvida na água. Por que ela é a grandeza de maior interesse? Justamente porque ela está relacionada com os efeitos biológicos da radiação. E aí, considerando, então, que a gente precisa ter uma precisão na dose entregue, certo? Na radioterapia clínica, e com isso ter uma maior acurácia, né, da dose, é necessário o maior controle tumoral possível, certo? E com esse controle, né, da região tumoral, que de fato os tecidos saudáveis sofram menos complicação. E os estudos radiobiológicos, o que eles têm a ver, né, com a radioterapia clínica? Onde que eles entram aí? Se você considerar que na radioterapia clínica você precisa ter uma precisão na dose que vai ser entregue, e a radiobiologia vem utilizando irradiadores e pequenos animais, células, para justamente simular o que acontece na radioterapia clínica, e na radioterapia clínica eu preciso dessa acurácia na dose, nos estudos radiobiológicos não pode ser diferente. Então, assim como na radioterapia clínica, na radiobiologia eu preciso de doses com menor incerteza possível. A dosimetria de referência também deve ser rastreável a padrões metrológicos primários, assim como na radioterapia clínica, e eu preciso aplicar orientações nacionais e internacionais nos processos dosimétricos pré-clínicos, certo? Assim como são feitos na radioterapia clínica. E é aí que entram os irradiadores de animais. Como é que é feita a translação de pesquisas pré-clínicas para ensaios clínicos no Laboratório de Ciências Radiológicas da UERJ? O laboratório, ele possui esse irradiador de pequenos animais e células, que é o RS-2000. Ele opera com uma voltagem máxima de 160 kV e uma corrente máxima de 25 mA. Ao abrir essa portinha aqui, é onde a gente coloca o que a gente deseja irradiar. Reparem que a gente possui diferentes níveis, onde essa bandeja aqui pode ser alocada. E quanto mais para cima eu estiver, lembrando que essa parte aqui é essa parte interna aqui da porta, quanto mais acima eu estiver, mais próximo do feixe de raio-x eu estou, certo? E o fabricante, né, do RS-2000, ele... Deixa eu trazer para cá. Ele traz para a gente, né, de acordo com essas camadas, com esses níveis que essa bandeja pode ser colocada, o tamanho de campo esperado para cada nível e a taxa de dose. Então, quanto mais para cima eu estiver... deixa eu voltar. Quanto mais para cima eu estiver, menor vai ser o meu campo de radiação, e quanto mais distante eu estiver, maior o meu campo de radiação e, consequentemente, menor a minha taxa de dose. Como é que é o método padrão para calcular a dose entregue no alvo segundo o fabricante? O fabricante ele recomenda que, para a gente encontrar a dose em cada uma das camadas, né, de cada nível aqui que eu colocar, eu obtenho a dose através do tempo multiplicado pela taxa de dose.
No entanto, a gente está trabalhando com raio-x, esses raios-x produzidos aqui nesse irradiador, eles são de média energia, entre 100 e 300 quilovoltagens. E o que acontece? Esses raios-x de média energia, eles são facilmente atenuados. E, consequentemente, o que vai acontecer com a dose? Ela vai ser diferente dependendo da profundidade e da posição dessa bandeja que eu esteja, coisa que não é considerada nesse cálculo aqui que o fabricante sugere. E se a gente considerar que a gente está irradiando, por exemplo, um rato que tem um volume, né, um determinado volume, e para cada profundidade, né, para cada parte do rato que essa dose ela esteja entrando, eu vou ter diferentes doses em diferentes profundidades, que também não é levado em consideração aqui nesse cálculo. E por conta disso, eu vou ter um gradiente de dose sendo gerado ali no rato, assim como também se eu colocar células em diferentes frascos, isso também vai ser gerado que não é levado em consideração aqui nessa equação. Logo, a gente, para ter uma dose com maior precisão ali no irradiador, para que isso seja levado para a clínica, é necessário fazer uma dosimetria, né, mais profunda. E com isso, o que acontece? É necessário um aperfeiçoamento nas limitações dosimétricas da radiobiologia, né? E isso, juntamente com uma correta divulgação dos resultados e descobertas nos laboratórios, acabam diminuindo esse gap, né? Que é justamente o objetivo da pesquisa translacional, diminuir esse gap entre a pesquisa pré-clínica e a clínica. Como poderia melhorar a dosimetria pré-clínica, né? Uma das maneiras para melhorar seriam atividades de treinamento para a equipe de trabalho, incluindo a visão geral dos conceitos aplicados mais relevantes das áreas de radiobiologia, efeitos e princípios das radiações ionizantes, bem como envolvimento de profissionais com amplo conhecimento de física das radiações, radiobiologia, dosimetria, poderiam facilitar a comunicação entre membros da equipe de trabalho. E isso a gente tem isso bem estabelecido lá no LCR, onde trabalham biólogos, físicos, todos em prol do irradiador, entre outras pesquisas que são feitas, claro, mas que se complementam, né? E isso é uma maneira de melhorar, né? Essa questão da radiobiologia. Uma outra ideia seria a formação específica do pessoal, poder permitir a definição de objetivos e metodologias claras, o cálculo correto das incertezas associadas aos estudos e, consequentemente, a diminuição desse gap entre a pesquisa pré-clínica e o uso da radiação ionizante. A dosimetria... A dosimetria Frick no LCR, a Andrea e a Arisa já falaram, né? Nós utilizamos o dosímetro Frick, que é utilizado o TRS 398. No caso desse irradiador de pequenos animais que eu mostrei para vocês, que é utilizado lá no LCR, também é usado o TRS 277, porque trabalhamos com um raio-x de média energia, e o 398 ele veio para complementar o 277, certo? E a dosimetria Frick, ele é uma dosimetria que pode ser convertida, a dose Frick, em dosimetria absoluta, para dose absorvida na água. E como é que isso é feito, né? A gente utiliza lá no irradiador, no RS-2000, a câmara de ionização, para fazer a dosimetria, e também o dosímetro Frick, né? E no caso da câmara de ionização, o que acontece? A gente tem a medida que ela fornece através do eletrômetro, esse coeficiente aqui, mássico, de absorção em energia, ele é tabelado, de conversão de Kerma no ar para Kerma na água, e esse
índice PU aqui, que é o fator de perturbação da câmara. Ele corrige o deslocamento da água quando a câmara é colocada, né, no fantoma. E a gente consegue, então, obter a dose absorvida na água, como até a Andréia já falou, por simulações, né? A gente consegue obter todos os fatores para converter dose no FRIC em dose absorvida na água. A pesquisa nos irradiadores de pequenos animais é um suporte radiobiológico para as mais modernas técnicas de radioterapia, e os avanços na tecnologia de radioterapia evoluíram mais rapidamente do que a possibilidade de resposta e pesquisa nos campos de radiobiologia, o que encorajou o desenvolvimento de sistemas de microirradiadores modernos para pequenos animais com capacidade de simular os mais modernos sistemas de irradiação clínica. As vantagens da dosimetria FRIC, né, do uso do dosímetro FRIC, a Andréia já falou, eu vou pular. O FRIC, ele é 96% de água na sua composição, e a sua densidade é muito próxima da água, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. A do FRIC, que a gente mede, como a Andréia também falou na apresentação dela, é de 1,023 gramas por centímetro cúbico, então ele é bem próximo da água. E dosimetria química, a Andréia também falou do G. E aí eu gostaria de terminar essa apresentação com uma aplicação que a gente fez no LCR, que foi muito interessante. A Arissa introduziu o assunto da dosimetria postal, né? E foi exatamente aí, começou essa dosimetria postal do FRIC, justamente por conta desse trabalho de colaboração do LCR com a Universidade Federal de Pelotas, onde o objetivo era realizar a dosimetria FRIC postal para determinar a dose nas condições de radiação das pupas de moscas da Universidade Federal de Pelotas, porque o objetivo deles era irradiar essas moscas na fase de pupa com 200 grays, a fim de torná-las estéreis. E aí eles precisavam fazer uma dosimetria, o laboratório dessa Universidade Federal de Pelotas, e eles entraram em contato com a gente, através inclusive da Carla, do IRD, procurando por uma dosimetria FRIC. E o FRIC, como a Andréia e a Arissa, acho que foi a Andréia que falou, ele tem uma resposta muito boa para doses entre 20 grays e 400 grays. E eles precisavam irradiar essas pulpas com 200 grays. E aí foi um desafio para a gente elaborou essas bags com o FRIC, onde a gente começou um estudo no irradiador RS-2000 do LCR para ver a resposta do FRIC em função do fading, né? Porque esses saquinhos, essas bags, eles precisavam ser levados até o Rio Grande do Sul, serem irradiados e depois devolvidos para que a gente fizesse a leitura. Então, a gente fez todo um estudo no irradiador de animais, usando a câmara de ionização e o FRIC. O FRIC se mostrou muito bom, com uma resposta excelente, super linear. E, a partir daí, a gente começou essa dosimetria postal. Isso aqui é o cabeçote do feixe. Eles colocavam as pulpas nessas plaquinhas de Petri aqui dentro do cabeçote para que fosse entregue uma dose de 200 Gray, que era a dose que eles precisavam para tornar essas moscas estéreis. E o que a gente fez? A gente simulou igualmente como eles faziam, dentro da placa de Petri, primeiramente com a câmara de ionização e depois com a bag, né, contendo FRIC, no irradiador de animais, no RS-2000, e foi muito interessante porque através dessa colaboração aí, né, a gente acabou vendo que
eles não estavam posicionando as pulpas no lugar correto. O Frick e a câmara de ionização mostraram isso, porque estava dando uma divergência entre a dose que eles queriam, que era 200 grays, e inicialmente no irradiador a gente estava achando uma dose muito maior, e essa troca de informação foi muito válida, porque eles conseguiram corrigir essa questão de posicionamento até acertar a posição correta para que fosse entregue uma dose de 200 grays. Então, assim, mais uma aplicação aí dessa pesquisa translacional ajudando na clínica e em outras áreas que utilizam os aceleradores. Muito obrigada. Obrigada, Carla, pela palestra, por mostrar para todo mundo aqui o que é a pesquisa translacional, a importância da pesquisa translacional e como que o LCR vem atuando, né? O LCR já tem pesquisa em radiobiologia também já faz um tempo, então acho que é de grande importância você falar e mostrar como que a gente consegue saber a dose que está sendo aplicada naquelas pesquisas de radiobiologia. Bom, aqui a gente não tem nenhuma pergunta no QIA. A Lilian Buena está agradecendo as apresentações. Eu queria perguntar para vocês, assim, rapidamente, porque a gente tem aqui mais 5 minutos, se eu não me engano. Bom, eu sei da dificuldade, né? A gente está trabalhando junto, eu sei da dificuldade de trabalhar em casa e da vontade que a gente tem de voltar para o laboratório. Quais são os próximos passos de cada uma dentro das pesquisas de vocês? O que está faltando? O que vocês vão fazer assim que em 2037 a gente conseguir sair dessa pandemia? Eu vou falar rapidinho, porque só para linkar com o que eu acabei de apresentar. Eu falei da importância da dosimetria, né, nos estudos feitos em laboratórios, né, em estudos pré-clínicos, e eu estava justamente fazendo o comissionamento, né, a dosimetria desse irradiador do RS-2000 quando a pandemia veio, né, e eu espero assim que a gente voltar, dar andamento, dada a importância, né, da dose ter uma incerteza baixa, né, ter precisão e exatidão, e então pretendo voltar com esse meu trabalho inicial aí de comissionamento do irradiador. Obrigada, Carla. Esperemos que seja em breve. Andréia, quer falar? Oi, Camila. Olá a todos. Então, primeiro que eu estou esperando a posse do concurso da UERJ, né, como professora adjunta. Eu passei no concurso ano passado, já está tudo certo, estou esperando a posse, então isso vai mudar um pouco a minha vida, mas continuarei no LCR da mesma forma, só que estarei dando aula também na UERJ, mas vou continuar conduzindo não só a pesquisa, os estudos do Frick, né, coordenando o laboratório, mas a gente vai focar agora realmente na implementação do serviço de dosimetria para irradiadores de sangue. Precisando, pode nos contatar. A gente quer, já no início do ano, tá com o site do DOF pronto, né, começar a divulgação de fato, não só em congressos, mas o boca a boca, né, com todo o respaldo, assim, do IRD, que é onde a gente calibra no Césio, todo o respaldo da CENEM através de todo um suporte, né, que a gente tem no LCR, conversando com o IRD. Então, a gente espera realmente implementar o serviço de fato e continuar as pesquisas, porque, como vocês viram, a gente tem pesquisa em cobalto, pesquisa em acelerador, pesquisa em irídio, e nenhuma dessas pesquisas pararam em momento nenhum. Infelizmente, a gente teve que parar de ir nos hospitais por conta do Covid,
mas toda a parte de análise de dados seguiu adiante, né? A gente está com a produção científica grande, então acho que a ideia é quando voltar a gente vai correr para os hospitais, correr com a parte mão na massa, que a gente não está podendo fazer agora, né? Mas os projetos seguirem adiante e implementar o serviço, acho que agora é o foco. Obrigada por tudo aí por hoje. Imagina, estou torcendo para dar tudo certo aí para vocês. Arissa. Esqueci de ligar o microfone. Então, como a Andrea falou, né, a nossa parte de pesquisa mão na massa teve que parar, né, infelizmente. Eu estava terminando a determinação do G para um feixe de 250 kV, né, lá no IRB. Isso também teve que parar, tive que parar com essas medidas e também botar para frente as medidas de fato em fontes de irídio, né, com um frasco novo que eu apresentei, né, com esse setup novo. Então, as medidas, tomara que a gente consiga desenvolver aí, terminar essa parte mão na massa que foi atrapalhada aí, né, pela Covid. A Carla tá mandando aqui a Carla Patrão os parabéns para vocês e parabéns para a Andrea pelo concurso. Obrigada, Carla. Carla sempre apoia tanto a gente, né? Ajuda pra caramba, né, com as medidas lá. Bom, gente, obrigada, Zé Guilherme, pelo convite e que a gente consiga retomar a mão na massa, né, as pesquisas de fato, mas foi muito bom saber que nada foi interrompido, né, que a gente, de alguma forma, vocês conseguiram trabalhar durante essa pandemia, mesmo com todas as adversidades que a gente tem de trabalhar em casa, porque não é fácil. Ok. Camila, obrigado. Obrigado pela coordenação. Obrigado às meninas superpoderosas, a Carla, a Andrea e a Arissa. Tá? Conto sempre com vocês. Tá? Gostaria de encerrar essa sessão, mesmo que tenha mais algumas perguntas chegando ali. A gente continua isso